Olá, boa tarde. Meu nome é Ângelo e hoje eu estarei falando sobre contaminantes emergentes em matrizes aquáticas no Brasil. O artigo base utilizado para a confecção dessa apresentação é um artigo de revisão publicado na Química Nova, que contém 58 artigos com os temas Brasil, contaminantes emergentes, esgoto, água superficial, água tratada, água subterrânea e água invasada, datando de 1997 até 2016. Mas, para podermos falar sobre contaminantes emergentes, nós precisamos de alguma definição sobre o que esses compostos são. O livro de Rosenfeld traz que contaminantes emergentes são produtos químicos sintéticos, de ocorrência natural, ou quaisquer micro-organismos que não são comumente monitorados no ambiente, mas têm potencial de entrar no ambiente e causar efeitos adversos no meio ecológico ou na saúde humana. Uma coisa a se destacar sobre os contaminantes emergentes é que eles normalmente estão inseridos no meio de qualidade de águas. Logo, o termo de contaminantes emergentes já está associado com qualidade de água e matrizes aquáticas. Outra coisa é que a gente normalmente observa estudos de efeitos crônicos para esse tipo de composto. Por quê? Porque normalmente eles estão em concentrações pequenas, na faixa de nanograma a micrograma por litro de água, e não causam efeitos agudos nas populações que estão sob efeito, ou estão em contato com esses contaminantes. Já alguns desses compostos que têm seus efeitos negativos sustentados por estudos sofrem regulamentações para restrição ou proibição do seu uso, como por exemplo o bisfenol A, que gerou a ideia do BPA-free, você retirar a BPA da fabricação de plásticos, e o amianto, que também sofre regulamentações e em alguns lugares não pode ser usado, devido a estudos sobre contaminação de água, sobre exposição ao próprio composto. Agora que nós possuímos uma definição desses compostos, contaminantes emergentes, a gente irá tratar de algumas classes comuns que são estudadas desses contaminantes. A primeira classe que a gente tem são os fármacos, que constituem a classe mais estudada mundialmente, sendo no Brasil a segunda, só tendo menos trabalhos do que os pesticidas. E nessa classe a gente pode incluir todas as drogas e os metabólitos consumidos com ou sem prescrição médica e suplementos alimentares. Uma preocupação que a gente tem com esses compostos é que eles são feitos para terem efeitos biológicos nos seres humanos. Então, é de se esperar que a gente tenha, ao mínimo, os efeitos biológicos quando eles aparecem dentro das nossas matrizes aquáticas, e com a combinação de vários desses fármacos dentro das matrizes, mesmo que em concentrações pequenas, a gente pode ter efeitos adversos, o que é muito preocupante. Outra coisa que existe também é uma quantidade vasta, são mais de 3.000 compostos diferentes sendo usados como ingredientes ativos em medicamentos. Então, existem muitas combinações que podem acontecer e isso é um fato a ser observado. E a gente tem, atualmente, um aumento do uso de medicamentos sem prescrição, como, por exemplo, antidepressivos, anticoncepcionais, reguladores lipídicos, que, querendo ou não, existe uma cultura de consumo deles atualmente, o que provavelmente pode trazer um aumento da concentração desses produtos nas nossas matrizes aquáticas, que é um problema. A segunda classe de contaminantes emergentes que a gente vai tratar aqui são os produtos de beleza, que a gente pode incorporar protetor solar, inseticidas repelentes, compostos antimicrobianos, cremes antioxidantes, cremes preservativos, fragrâncias ou cosméticos. Essa classe ela se destaca por a maioria dos seus compostos serem lipossolúveis. A gente normalmente vai passar na pele e ele normalmente tem uma certa aderência. E o consumo dessa classe, em geral, ela aumentou muito nos últimos anos porque a gente tem uma nova tendência de cuidado sobre a saúde. A gente tem um entendimento melhor sobre quais são os efeitos que a exposição, por exemplo, ao sol pode ter e, querendo ou não, isso gera um aumento do consumo desses produtos. Uma coisa que a gente pode pensar facilmente é quando, por exemplo, a gente vai para a praia, passa protetor solar, a gente vai tomar um banho de mar e depois a gente precisa passar o protetor solar de novo. Por quê? Porque aquele protetor solar já saiu da nossa pele e ele está na água do mar agora. Então, dessa forma, uma forma bem simples de se pensar, a gente tem bastante desse contaminante emergente já nas águas do mar, por exemplo. Uma coisa que a gente pode dizer que é felizmente, é que os processos de tratamento de água convencional, que são os já usados na estação de tratamento de esgoto e estação de tratamento de água, retira grande parte desses componentes. Então, apesar de ser uma classe que tem bastante uso, tem bastante contaminação, a gente tem metodologias atuais que a gente já emprega que tem relativa eficiência
na retirada desses componentes das matrizes, porém elas ainda são encontradas em quantidades bem menores que as outras. A terceira classe comum de contaminantes emergentes são as drogas ilícitas ou de abuso, que, apesar de não necessitarem de medidas sobre regulamentação, afinal são ilícitas, as pesquisas tentam determinar a extensão dos seus efeitos no ambiente, além de determinar impactos na vida aquática. Outra perspectiva que podemos ter é sobre a determinação de concentração traço, pois estações de tratamento de esgoto podem apresentar os metabólitos dessa droga, podendo esboçar um perfil de consumo nas populações que aquela estação de tratamento atende. Os compostos de uso industrial são uma classe de contaminantes emergentes que apresentam 3 grandes problemas. O primeiro deles vem da variedade dos compostos utilizados, visto que cada indústria procura obter um produto e emprega reagentes diferentes. A segunda questão é em relação à quantidade desses contaminantes que saem nos efluentes, visto que para cada reação a gente precisa de uma quantidade de reagente, não podemos estabelecer valores máximos para essas substâncias dentro dos efluentes. A terceira questão que complica os estudos dos compostos de uso industrial é a questão industrial, ou seja, a quantidade excessiva desses contaminantes que são dispostos devido à necessidade de produção desses produtos. Alguns dos componentes que a gente mais conhece são o bisfenol A e a classe das bifenilas policloradas, que já foram estudadas nessa matéria. Outra classe comum de contaminantes emergentes são os pesticidas, que são uma classe de compostos utilizados no cultivo agrícola com o objetivo de controlar pestes. Essa é a classe mais estudada no Brasil, visto que nós somos um dos maiores utilizadores de pesticidas do mundo. E, infelizmente, esses compostos são danosos não somente aos organismos-alvo, mas também a outros organismos vivos, podendo ser prejudiciais ao homem. Atualmente no Brasil nós temos uma situação preocupante, que é a permissão do uso de novos agrotóxicos, que pode aumentar o número de contaminantes emergentes, como as concentrações desses contaminantes nas nossas matrizes. A última classe comum de contaminantes emergentes são os interferentes endócrinos, que são agentes exógenos que interferem nas funções dos hormônios no corpo, que são responsáveis pela manutenção do comportamento natural humano. Nós podemos dividi-los em 3 categorias: os naturais, que são hormônios lipossolúveis, que já são produzidos no nosso corpo; os sintéticos, que são modificações de moléculas de esteroides; e os genoestrogênios, que são espécies ou substâncias químicas produzidas pelo homem que interferem nos nossos receptores celulares, ou seja, causam alterações hormonais. Agora que sabemos sobre os contaminantes emergentes e suas classes primárias, nós iremos ver um pouco sobre os estudos brasileiros. Eles estão divididos majoritariamente em 4 matrizes aquáticas: a água de abastecimento, o esgoto, a água superficial e a água subterrânea. E como cada uma dessas matrizes tem características únicas, tanto de agentes contaminantes quanto o ambiente químico presente, geralmente os focos de estudo são diferentes para cada matriz, tanto em compostos como o que está sendo observado. Falando sobre os estudos da matriz de esgoto, nós temos 2 variáveis principais analisadas: o esgoto bruto antes da estação de tratamento de esgoto e o esgoto tratado após a estação de tratamento. A gente busca normalmente determinar a eficiência das metodologias de desinfecção que são aplicadas naquela estação de tratamento, além de avaliar quais compostos que estão presentes nesses esgotos e, no caso, como a gente havia dito, das drogas ilícitas, a gente tem a avaliação de padrões de consumo das regiões que essas estações específicas atendem. O que se constata é que, para as estações de esgoto, alguns compostos são retidos nessa estação, ou seja, eles não vão estar presentes depois do tratamento, enquanto alguns compostos têm passagem quase completa dentro do esgoto. Os estudos em relação à água superficial são os que possuem maior quantidade no Brasil, visto sua importância como fonte primária para outras utilizações. Afinal, normalmente os rios e lagos são da onde vem a captação e da onde vão os efluentes que são despejados após a estação de tratamento de esgoto e antes da estação de tratamento de água para uso. Um ponto que também é interessante, ou que traz
o foco da pesquisa é as baixas condições de saneamento básico no país. Querendo ou não, é um problema que o Brasil enfrenta, né, tenta enfrentar, e querendo ou não está atrelado com a contaminação de contaminantes emergentes em águas superficiais. A maioria dos trabalhos procurou, né, a contaminação por pesticidas. Por quê? Porque a contaminação de pesticidas ela já vem sendo trabalhada antes da temática de contaminantes emergentes. Com isso, a gente tem mais dados em água superficial. E uma coisa que a gente tem que trazer aqui é que, como cada corpo de água possui uma região que ele está situado, ou seja, a presença de cidades, a presença de altos níveis de saneamento, baixos níveis de saneamento, a presença de indústrias, tudo isso pode ter impacto nas concentrações e nos tipos de contaminantes que a gente vai encontrar na água. Então a gente tem ali, né, os estudos que foram feitos nesse artigo, eles trazem de 0,3 nanogramas por litro até 753.500 nanogramas por litro. Então, são 6 ordens de grandeza da variação desses contaminantes. Então, a gente não pode, querendo ou não, somente observar os dados, mas sim aonde eles estão situados quando os estudos são para contaminantes em geral. Olhando para os estudos de água subterrânea, os contaminantes mais estudados são os pesticidas, com os focos de estudo nos estados do Mato Grosso, de São Paulo e de Santa Catarina. Nesses estudos foram determinados mais de 30 pesticidas, incluindo derivados de atrazina, que é um dos maiores consumidos no Brasil, utilizado nas culturas de cana e de milho. E, como eu já havia falado antes, observando as novas liberações para o uso de pesticidas no país, a gente pode inferir que mais contaminantes dessa categoria possam aparecer em águas subterrâneas e em outras matrizes aquáticas, além do aumento da concentração dos que já são vistos. Observando os estudos em água de abastecimento público, a pesquisa está focada nas estações de tratamento de água, onde a gente procura a detecção de novos compostos. Os artigos encontraram mais de 124 compostos, sendo 15 desses compostos classificados como DPB, sendo subprodutos dos processos de desinfecção, ou seja, eles foram introduzidos após o processo de desinfecção pelos reagentes de desinfecção. Além disso, a atrazina foi detectada em 75% das amostras e distribuída em todo o território. Felizmente, ela estava abaixo do valor máximo permitido pela Procuradoria do Ministério da Saúde. Apesar disso, muitos compostos que a gente pode ver nesse gráfico estão acima de 100 nanogramas por litro, que podem apresentar efeitos adversos nas populações humanas quando consumidos. Chegando na conclusão, a gente pode ver que a temática dos contaminantes emergentes é de extrema importância, porque se a gente for observar os nossos estilos de vida atuais, a gente tem novos compostos, novos produtos sendo desenvolvidos, e esses podem apresentar novos contaminantes que aparecerão nas matrizes aquáticas. Outra coisa que a gente pode ver é que o Brasil ainda não possui mecanismos regulatórios ou mecanismos legislativos, como por exemplo um comitê, que esteja trabalhando ativamente nessa questão de contaminantes emergentes. Disso a gente tem um certo clima de preocupação. Por sorte, atualmente, vários trabalhos estão procurando desenvolver novos tratamentos, procurando trabalhar maneiras da gente retirar ou reduzir a presença desses contaminantes emergentes de forma eficiente e não causando subprodutos tóxicos. Por fim, essa imagem do iceberg, ela traz uma representação dos contaminantes emergentes. A gente tem a ponta do iceberg, que é o que a gente conhece, o que a gente regulamenta e o que a gente tem dados toxicológicos. Contudo, abaixo da água a gente vê muitos contaminantes que ainda não foram vistos, não foram detectados, não se sabe sobre a toxicologia deles e muito menos se tem regulamentações sobre. Quero agradecer a todos e essas são as referências do meu trabalho. Obrigado.